Alô, 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 estão me ouvindo? Não. Estamos. Todo mundo acordou já? A gente já estamos funcionando nesse sábado de manhã? Sim. Um pouco... 70%, pode ser. Para quem não tá vendo, gente, mas o nosso querido Chu está lesionado. Ele sofreu um acidente Doméstico. Acidente doméstico. Gente, característico de donos de casa. Cuidado ao lavarem louça e o copo escorregar da sua mão, quebrar e se estilhaçar e começar a sangrar e aí vai virar um pandemônio. Cuidado, pessoal. Cuidado. Você tomou ponto? Não. Não, então, eu me consultei com o chat GPT sobre o que eu deveria fazer. Eu acho que é importante a gente fazer aqui uma ressalva para os ouvintes, que eu não sei se a gente conseguiu fazer ainda nos episódios que estão publicados, de que ninguém aqui, a gente não tem nenhuma intenção nesse podcast de dar dicas técnicas sobre qualquer coisa. Nossa, então, não. Pelo amor de Deus, tudo que não vai seguir o que a gente falou. Não vão seguir o que a gente tá falando, as ideias, entendeu? As coisas. Porque não, entendeu? Não é uma recomendação médica. Eu tô só fazendo a ressalva pelo seguinte, gente, não é uma crítica ao cuidado de cada um de vocês aqui, dos nossos integrantes, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que faz da vida, em parte. Mas a questão é, se consulte, se você se acidentou em casa, se cortou, né, a recomendação é a recomendação do Ministério da Saúde, você consultar o médico, para saber se você tem que dar um ponto no seu corte ou não. E aí, bora iniciar? Então vamos lá, produção, roda a vinheta aí pra gente. Roda! Oi, amores, tudo bem? Oi, amores, tudo bem? Oi, amados, tudo bem? Vamos tentar colocar no papel. Eu tô achando muito legal esse negócio. Cabeça fricando, bem. Hoje eu tô fazendo um teste de microfone aqui. Diretamente saindo do metrô de Nova Iguaçu. Eu topo, tô dentro. Gente, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou até a época que você for ouvir esse episódio. Boa-noite, Catiuxa. Sejam bem-vindos ao nosso Milenialmente. Eu acho que é interessante a gente falar que a gente está muito feliz neste momento, enquanto a gente grava, porque, embora a ordem de publicação dos episódios não seja exatamente uma coisa estabelecida, pode ser que esse episódio seja ouvido em outro momento, a gente ainda não sabe, porque isso é uma decisão que a gente faz, enfim, é uma decisão administrativa que não tem necessariamente uma linha de coerência, mas a gente está muito feliz que o nosso primeiro episódio do ano foi ao ar, e a gente está muito feliz com a publicação, com colocar de fato essa nave para viajar, e esse bloco na rua, e esse show na estrada, e a gente tá muito satisfeito, e a gente já queria aqui, eu acho que é importante a gente agradecer para as pessoas que já ouviram o nosso primeiro episódio. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, deixem os comentários, deem o seu feedback para a gente. A gente tem trabalhado nesse podcast e com muito carinho, com muito afinco, a gente está muito feliz que isso está dando frutos finalmente. Não foi uma coisa que a gente fez em 15 dias, a gente está nessa faz um tempo já para poder fazer isso funcionar. E sejam bem-vindos, espero que a gente consiga fazer cada vez uma coisa mais legal e que vocês se divirtam mais, enfim, e que a gente se divirta fazendo também, que eu acho que é o foco do negócio. É para quem nos ouve, mas também é pra gente, é legal a gente fazer, é legal a gente ter coisa para falar e a gente botar para fora e para mim especificamente é um prazer muito legal sempre ter um momento fixo em que eu encontro com você, Chu, com você, Dri, porque enfim, a gente é amigo já há muito tempo e aí é muito, muito legal que a gente tem esse momento reservado pra gente chegar aqui e falar das nossas coisas e dividir um pouquinho do nosso... E se ver, né? Se ver e se falar. Que bonitinho! Não que a gente precisasse de um pretexto para esses encontros, mas é muito bom ter uma agenda marcada, né, certinha. Sim. Eu acho que assim, agora que a gente lançou o primeiro episódio, as pessoas vêm muito abordar a gente, sabe? Perguntar, sabe? Sobre o que é o podcast de vocês? Qual que é o diferencial do podcast de vocês com relação a outros podcasts e tal? Mas assim, eu acho que pra mim, né, pessoalmente, se eu pudesse falar, é algo muito terapêutico, né? Pegando um pouco disso que você falou sobre a gente estar aqui junto, se ver, ter um horarinho marcado, para elaborar coisas mesmo, né? Somos aqui 3 pessoas da geração millennial que tá olhando pro mundo, que tá vendo as coisas e que às vezes a gente tá tão louco no dia a dia trabalhando que a gente não para fazer reflexões simples sobre as coisas e que ajudam a gente a digerir muitas das coisas que acontecem no mundo, na sociedade, em volta da gente, ou mesmo na nossa vida pessoal. E a gente queria que esse fosse um espaço para que as pessoas pudessem também ter um pouco desse relaxamento, desse período de diversão.
né? Porque a gente já tem que trabalhar tanto, tem tanta coisa séria, né? A gente queria ter também um período de diversão. Gente, o mundo tá acabando. Se a gente não puder rir enquanto isso acontece, o que vai sobrar? Pois é, né? Cada dia que passa, a gente tá mais perto do apocalipse, do fim dos tempos. E... Vamos macetar esse apocalipse, esse apocalipse. Gente, e falando nisso, só um pouco off-topic aqui, ontem eu morri de rir, que tipo, um mapinha assim, mundial com as palavras mais buscadas no mundo nesse momento. Aí em todos os países é Irã, e no Brasil é peleleca. Peleleca. Peleleca? Por causa... Ai, vocês não estão... Eu não sei do que se trata. Ai, não, é por causa do... Ai, então ficou bem out mesmo, meu comentário foi mal. Não, mas por causa é o Quero Brasil. saber. É o Brasil. É porque vazaram umas conversas do Vorcário no WhatsApp com várias mulheres. Ah, Aí ele tá. falava, tipo... Peleleca. Ele e o Alan do TI, só na peleleca. Ai, cara, é muito boa. Vou mandar rap pra vocês. Gente, mas esse é o puro suco do Brasil, né? Eu acho que isso não é a primeira vez que acontece. Eu lembro de alguma vez, alguma coisa assim também. O mundo tava acabando, ou pra acabar, como sempre tá. Tinha alguma coisa, o mundo inteiro pesquisando sobre uma coisa. Acho que foi no Mundial de Clubes. Foi no Mundial de Clubes, eu acho, do ano passado. Tinha alguma coisa acontecendo muito séria. Não sei se foi, cara, Palestina, tipo, Ucrânia. Era uma coisa assim, muito séria rolando. E aí tava lá o mapa do mundo pesquisando, sei lá, faixa de Gaza, não sei o que, o Brasil, Mundial de Clubes. Puta merda, né? Meu, enfim, é o suco do Brasil, né? Eu acho que hoje a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, mas um pouco sobre muitas dessas culturas tão fortes, né? Tão próximas da gente, que é a América Latina. Posso fazer uma intro aí para entrar no tema? Puxa o barco aí. Foi muito... Assim, tô muito feliz de falar sobre isso, porque é um assunto que tá muito em voga agora. E no começo, eu até pensei assim, nossa, mas por que isso surgiu só agora? Tudo isso que estão falando, tudo isso que estão trazendo, todas essas qualidades, essas coisas positivas, eu sempre soube, né? Isso é uma questão presente por ser brasileiro e por estar na América Latina, mas não é tão óbvio assim. Realmente, ultimamente, nos últimos tempos, está tendo um engrandecimento da cultura latino-americana no mundo, do que é ser latino, e isso chegou a mim e me fez ter essa ideia para compartilhar e a gente conversar um pouco aqui com um artigo do The Economist que fala, né, The Culture of Latin America will continue its global rise, que é a cultura da América Latina vai continuar o seu crescimento, né, esse desabrochar global. Então, por que tá todo mundo falando sobre a América Latina? A gente tá vendo aí muita coisa acontecendo. A gente teve Bad Bunny no Super Bowl, porque, assim, Super Bowl é muito emblemático no mundo, né, gente? Você se apresentar no Super Bowl é uma coisa muito emblemática. Até então, a gente via, sei lá, Beyoncé, Lady Gaga, super estrelas que são dos Estados Unidos, sendo engrandecidas em solo americano, para os americanos, e acabava que isso repercutia no mundo também. Então a gente teve até o da Shakira e o da Jennifer Lopez, que foi em conjunto, mas agora teve um do Bad Bunny que teve uma veia muito sobre falar sobre latinidade, sobre a presença da América Latina, sobre o fato de que América não é só Estados Unidos, de que existe uma América gigantesca que vai desde lá de cima do Canadá até embaixo, aqui Argentina e etc, de todos esses países que passam aí, e falar também um pouco como que isso está acontecendo. Então, bom, já fiz essa introduçãozinha para falar do que a gente vai conversar hoje. Queria ouvir de vocês um pouco o que vocês acham sobre isso, porque o legal do Millennialmente é isso também. Nós somos 3 pessoas que são amigas, mas a gente acaba se preparando individualmente. A gente não tem um roteiro, né, gente? A gente não tá com tudo escritinho no que a gente vai falar. A gente se prepara e deixa a mágica acontecer aí, né? Então, vamos lá! Que abram suas portas da felicidade. Eu acho que a gente não tem roteiro, acho que tá meio visível. Uau, que surpresa! Que surpresa! Nossa, eu tinha certeza que existia um roteiro, parece tão bem ensaiado. Mas, cara, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Assim, 2, na verdade. Primeiro disso, assim, que realmente o Super Bowl trouxe muitos símbolos que foram notadamente reconhecidos
pela América Latina como um todo, não foi só de um país ou de outro, assim. Acho que isso do reconhecimento, de você se ver ali numa coisa que você não imaginava, talvez que tivesse uma conexão com você, é muito, muito satisfatório e surpreendente ao mesmo tempo, assim. Tipo, foi um chá de revelação de latinidade, assim. Eu senti um pouco disso e fiquei pensando também, logo quando, sei lá, mas aí mais vindo de uma perspectiva minha, assim, ou de pessoas com quem eu conversei de um viés mais próximo. Mas falando assim, sei lá, pessoas que foram morar fora um tempo, ou que foram para os Estados Unidos, e são, que eu não tenho essas características, né, mas que são loiras, mais brancos e tudo mais, e aí, mesmo chegando lá, se sentiram tratados de maneira diferente, ou automaticamente taxados de latinos, não taxados, né, mas reconhecidos como latinos, isso foi uma surpresa, assim. Então, eu lembro de ver na internet também as pessoas falando sobre isso um pouco há um tempo atrás. Então, eu acho que foi um baque, não no sentido negativo, mas de acender uma luz, assim, sobre essa questão. Tipo, sim, galera, também, assim como não temos roteiro, uau, surpreendente um total de 0 pessoas, uau, somos todos latinos, entendeu? Então, de um lado é uma surpresa, mas de outro sempre foi um fato. E assim, o que de bom tem nisso, sabe? Tem muita coisa legal disso. E eu também, a outra coisa que me pegou pensando, que legal que pessoas como o Bad Bunny puderam trazer isso à tona de uma maneira tão, assim, grandiosa e divertida e, nossa, incrível, assim, e difundir essa cultura com tanta facilidade, com tanta fluidez, assim, e do nada. Ele explodiu, assim, acho que com esse novo álbum que ele lançou agora, embora ele tenha trabalhos anteriores que também fizeram sucesso, acho que esse foi um álbum que expandiu as barreiras, assim, em termos de público, sabe? E eu acho que é muito legal quando essas coisas acontecem. Eu fiquei me lembrando porque também a gente teve um pouco disso, e talvez esteja agora num segundo patamar, acho que o enfoque está na cultura latina mesmo. Mas a gente teve isso também da cultura asiática. Essas novelas, os mangás, os animes, tudo isso, e até as artes marciais. Acho que houve um resgate também dessa cultura oriental que também está tão presente aqui, pelo menos no Brasil, né? A gente tem isso tão forte, enraizado aqui, que também não era valorizado. Então, eu acho que esses movimentos que trazem isso à tona de novo, eles são super importantes. Sim. Você foi no show do Bad Bunny, não foi? Eu fui. Ai, como é que foi? Conta aí. E pior que assim, até agora a gente realmente não conversou sobre isso, né? É verdade. A gente guardou para falar aqui, inclusive. É verdade. Conta aí como é que foi. Ai, gente, bom, lá no ano passado, né, quando, né, a gente soube que ia ter a venda dos ingressos e tal, a gente meio que fez um grupinho do vamos, e aí todo mundo se comprometeu a se humilhar para tentar conseguir ingressos para todo mundo que conseguisse, assim. E eu tenho uma amigona minha, um beijo, Forbes, amo você, que ela é muito ela é muito boa nisso, ela é a rainha dos shows, assim, shows internacionais, esses disputadíssimos, ela já tem 1000 esquemas, então ela fica com pelo menos 3 dispositivos logados no site de vendas, já com todos os documentos de todo mundo que ela vai comprar ingresso para, catalogados ali no... Caramba! Todas as informações que podem ser solicitadas. Total. E o cartão de crédito, e aí ela tem o Wi-Fi, e um tá no Wi-Fi e o outro acho que tá no 5G, sei lá, os esquemas que ela faz. Sei que mesmo com os meus 2 dispositivos ligados, eu tava no trabalho, tentei fazer isso, ela que conseguiu comprar para todos nós que precisávamos. E aí o combinado era comprar o que dava para comprar, assim, a gente mirou na pista comum meia, mas no fim a gente comprou inteira mesmo, pagamos um rim, mas parcelamos em suaves prestações. Então, é isso. A gente teve esse momento de grande celebração, mas assim, a gente comprou um ano antes. E eu lembro que quando a gente foi comprar, eu ainda falei, putz, vai cair bem depois do carnaval, porque a gente pegou a primeira data, né? Sim. Então, eu falei, puta, eu vou estar daquele jeito que eu tô aqui, Só né? sabia que Tem unha do pé. Menos 2 unhas do pé, você não sabia, você não tinha feito esse cálculo. Esse cálculo, as unhas não estavam nesse cálculo. Mas eu imaginei que eu ia estar exausta e talvez possivelmente doente, né? Mas fui assim mesmo, tossindo, no modo riso com tosse. E, cara, foi incrível. Mas foi muitas coisas engraçadas, né? Porque as pessoas realmente, assim, elas ficaram... Foi uma comoção geral. Então, foi aqui no Allianz, em São Paulo, né? E todo o entorno do Allianz estava lotado de gente. E a princípio eu achei que eram pessoas que iam... Tipo, tinham chegado, estavam ali esperando os amigos para entrar e tudo mais. Mas eu entendi e tinha muita gente que não era brasileira.
Caramba. Nossa. Então, eu entendi que eram pessoas que estavam tentando comprar os ingressos e tentaram e não conseguiram, e iam acompanhar o show do lado de fora. E eu não Nossa. tinha visto isso ainda aqui num passado recente. Caramba. E dessa vez eu também nunca cheguei vi. mais tarde. Eu cheguei mais tarde, eu acho. Tipo, foi uma das últimas a chegar, porque, de novo, eu tava trabalhando até o último minuto. E aí eu fui encontrar minhas amigas lá e já tava meio perto da hora do início. Eu até perdi a banda de abertura, assim, falaram que foi bem legal. Cara, lotado. E teve aquele esquema da casita, né? Então a casita ficava na área da pista comum, mas no outro extremo do palco. E de outro lado, o palco ali perto da pista preta. No outro extremo. E o show começa no palco principal, depois ele vai pra casita e depois ele volta pro palco principal. O que é Então fica casita? bem dividido. É tipo um palco Cara, menor que ele atravessa e fica lá e faz pra galera de trás? só que é como uma casa mesmo. Então ela era rosa, a casa. Cenográfica? E aí, tinha toda uma estrutura Tipo de uma casa. casinha cenográfica, assim? Não, eles construíram mesmo lá. Alvenaria no campo do meus pais. Foi estúpida essa pergunta, mas enfim. Fizeram a fundação no campo do Palmeiras, subiram uma casita. Exatamente. Eles até passaram, eu acho que Marisol. Tô pagando IPTU da casita até hoje. Enfim, ela tinha uma estrutura de casa mesmo, assim, uma casa, digamos, térrea, mas com uma escadinha em caracol, assim, externa, que daí levava ao que seria o terraço, a laje da casa. Sim. E aí ele subia, né, nessa laje e ficava fazendo show de lá. Mas o andar térreo, ele era todo... Ele tinha como se fosse uma sacadinha e as pessoas ficavam lá. E aí tinham várias mulheres, eram basicamente só mulheres, e uns outros homens, e aí ele passava uma parte do show dançando lá, cantando com todo mundo, e depois subia, eventualmente ficava lá dançando na laje, cantando e tal, e era como um palco um pouco mais baixo para o público. Então ele estava muito visível para todo mundo, meio acessível, assim, era muito demais esse momento. E ele tocou muitas músicas, foi um show de tipo umas 2 horas. Assim. Caramba, que legal. Foi uma performance muito incrível, assim, e vários momentos do show, umas partes mais dançantes, umas partes mais pra gente acompanhar, tipo, a performance dele, assim, outras horas mais interativas. Então, acho que teve de um tudo. E eu também achei as pessoas muito fanáticas, assim, porque para mim, qual que era o importante? Eu consegui estar com os meus amigos e ver ele, e conseguir ouvir e poder dançar junto, porque eu acho que é uma música muito legal. Então, eu não queria ficar espremidinha na frente, esse não era o meu compromisso com o show, e por sorte meus amigos também estavam na mesma pegada que eu, e a gente ficou num lugar ótimo, e eles estavam, que eu não tava bebendo, né, porque eu tava pós-carnaval podre, mas a gente ficou perto de um bar, então, sabe, a gente estava meio que tranquilos, assim, num lugar tranquilo, e a gente viu super bem tudo. Mas quando eu fui encontrar com eles, como eu estava sozinha e o sinal do celular fica ruim, eu fui tentar passar e peguei a entrada errada, daí eles estavam do outro lado, mas nisso eu não me toquei que eu já estava perto o suficiente da casita. E eu fui tentar passar e as pessoas começaram a brigar comigo. Tipo, amiga, eu tenho muito respeito por você, tá? Mas eu cheguei muito cedo pra estar aqui, tá? Eu só queria... Linda, você não vai passar por aqui, tá? A gente tá aqui há muito tempo. Tipo, eu não vou ficar aqui, eu não vou roubar o lugar de vocês, eu quero passar pra lá. Eles, não, por aqui você não vai passar. E sabe quando a pessoa firma o pé assim? Nossa, caralho. Você já tava com a unha podre já? Já, mas eu tava com a minha plataforma. Não dava pra brigar, né? Não, gente, eu nem queria brigar. Tá aí uma coisa que eu não faço, eu não brigo. Eu não tenho nem tamanho pra brigar. E então, assim... Nesse caso, eu tinha nem base para brigar, porque o meu pé estava podre. Então, assim, eu só queria fazer o caminho que eu podia para chegar. E aí eu consegui depois, dando uma grande volta. E, enfim, deu tudo certo. Achei meus amigos sem brigar com ninguém. Mas uma das minhas amigas, essa que comprou o ingresso, a Formes, ela chegou cedo e ficou muito do lado da casita. A gente nem ficou com ela, no fim. Ela assistiu o show sozinha, junto com essas pessoas fanáticas que eu narrei. Depois a gente se encontrou no final para comer alguma coisa e tal. Nossa, muito legal. E o Brasil vira cada vez mais circuito de shows, assim, muito grandes. O ano passado a gente comentou em um dos nossos ensaios do Millennialmente da Lady Gaga, Copacabana. Vai ter Shakira de novo agora, esse ano. Mas e aí, Guilherme? São Paulo já foi atrás de autorização para fazer a mesma coisa na Paulista, né? De show de graça na Paulista. Isso deve rolar aí também. Porque que legal.
Puta, é um negócio que atrai mesmo artistas. Com certeza. E vem muita gente de fora também. Eu lembro que eu fui no Gaga Cabana e tinha muito gringo mesmo, assim. E muito gringo latino, sabe? Você via que eram pessoas falando em espanhol, assim, pessoas da região da América Latina que vieram, porque virou, assim, uma referência na América Latina, um shows, assim, virou no mundo também, né, gente? Convenhamos, um show gigantesco. Mas legal. Mas, Gli, quero ouvir você também, vamos lá. Peraí, só um comentário que você tem sobre isso que você falou. Os gringos que eu falei que tinha muito fora eram gringos latinos. E eu não conhecia eles como gringos. Esse que foi o lance, porque eu parei para pedir informação. Eu falei, você sabe qual que é a entrada, sei lá, C, que a pessoa pegar? Não lembro. E eles, tipo, que? Não entendo. Porque é isso, é parecido com a gente como a gente, entendeu? Você não vai chamar... Eu acho até estranho chamar gringo, assim, né? né? Não são gringos. Eu imaginou pessoa loira, sei lá. Mas, A última viagem que eu fiz, internacional, a gente viajou aqui pro Chile, e aí a gente estava em determinado momento com um grupo de várias pessoas fazendo um passeio com várias pessoas de vários países. Tinha uns europeus, tinha americanos, tinha um monte de gente da América Latina e tal. E aí rolou um papo na van, assim, de gente, mas o que... Dos gringos perguntando, mas qual que é a definição de gringo, assim? Porque vocês chamam a gente de gringo, mas o que são gringos, sabe? Exatamente. E aí aquela coisa que meio que dá uma bugada no cérebro, né? Cada pessoa dos latinos ficou pensando, tá, mas a gente não define gringo, a gente só sabe que é gringo, até a hora que alguém falou alguma coisa do tipo, é branco que vem dos Estados Unidos ou da Europa, entendeu? É uma coisa assim, meio que deu essa, tipo, branco do hemisfério norte. Branco do hemisfério norte é gringo. Eu sempre considerei meio que pessoas, não... Assim, pela aparência, obviamente, quando é muito loiro, assim, você vê que é de fora, você vê que é gringo, mas também por estar falando outro idioma, assim, eu acho que eu associei sempre muito com outro idioma, mas a maioria eu acho que pensa no loirão de olho azul mesmo, né? Enfim, sobre essa questão de latinidade, eu acho que eu não pesquisei muita coisa, eu tenho algumas reflexões que eu acho que é importante a gente partir de novo fazer a observação aqui para o nosso ouvinte. Isso aqui não é um programa científico, então, pelo amor de Deus, tudo que for dito a título de reflexão aqui tá mais para vozes das nossas cabeças do que para alguma coisa que deva ser objeto de estudo ou de citação no TCC da escola. Você é preocupado com isso, né, amigo? Você é preocupado com isso. Você sempre fala isso. Eu falo, porque eu tenho a maior preocupação de parecer, cara, como se a gente tivesse aqui... Meio pretencioso, né? Pretencioso mesmo, assim, eu tô arrotando conhecimento. Cara, não tô. É tipo assim, vá ler um livro, em vez de, tipo, pega a sua informação de um livro, não pega daqui do Millennialmente que... Fala, Margulis, valeu livros. Mas assim, o que eu acho que é interessante comentar? De fato, essa questão da latinidade, e aí é muito interessante a Drinks usar o exemplo também de culturas asiáticas, né? Tipo, a gente também foi inundado por K-pop e novela coreana, que é uma coisa que há uns 20 anos a gente não tinha contato dessa forma. Eu tinha contato com animes, mangás e artes marciais, porque eu cumpro a cota dos nerds do Millennialmente. Eu assistia Dragon Ball Z também. Poxa, não fala assim, que as pessoas... Entendeu? No Dragon Ball tava na Globo, não tô falando disso, tô falando de, tipo... Mas era a única coisa japonesa. Que eu ficava, sei lá, 1h30 pra baixar um episódio no torrente. E outros vários que, até... Enfim, a gente pode fazer uma lista aqui de coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Coisas assim muito estranhas. Mas essa ideia da gente falar eu acho que é interessante. Eu acho que a primeira reflexão que eu queria fazer, que é uma coisa que a gente comentou até antes do episódio. O brasileiro tem uma dificuldade de se entender latino. Sim, isso tá dado, assim. Se a gente pegar 20 anos atrás, a gente, pelo menos numa classe média para cima no Brasil, a gente inclusive olhava torto para pessoas da América Latina que não fossem brasileiras. Tipo assim, a gente já tem um viralatismo natural em relação a países do hemisfério norte. Aí só que a gente rixa com argentino, né? A rixa com argentino, assim, de falar mal de argentino. Fala mal de boliviano, de paraguaio. Só que a gente sempre tinha a gente sempre tem um comentário pejorativo para falar de outros países da América Latina. Acho que aí tem uma questão muito forte de idioma. Então, o fato da gente falar outra língua cria uma série de barreiras, de um distanciamento dos outros países, da gente ter dificuldade de se entender como irmãos desses outros povos da América Latina. Mas é uma reflexão que a gente pode desenvolver. Mas em relação a esse boom de agora, eu acho que tem duas coisas que valem a pena mencionar, que eu acho que talvez tenham influência, não é científico de novo. Internet
internet, 2, fascismo. Tipo assim, a primeira é a internet. Cara, o fato de que você tem um canal de comunicação muito rápido, que você troca experiências e que você encontra pessoas que são similares no mundo, aumenta as chances de você criar comunidades distantes, comunidades com pessoas que não necessariamente moram próximas e você se entender e trocar experiências com pessoas que não necessariamente estão próximas. Então, Sim. a realidade de você falar do brasileiro que já sabia disso, ele já sabia, embora ele não admitisse em voz alta, de que quando ele chega, por mais dinheiro que ele tenha, num país do hemisfério norte, você é tratado como latino e você é tratado como cidadão de segunda classe, a despeito do fato de você ser branco, a despeito do fato de você ter dinheiro, essa experiência ela já existia. Mas as pessoas entendem que elas são parte. Eu acho que hoje elas têm mais consciência de que isso é um problema, porque elas conseguem conversar e trocar informações com pessoas do resto da América Latina e descobrir que todo mundo tem uma visão melhor de que tá todo mundo no mesmo barco. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é o fascismo. Tipo, o show do Bad Bunny no Super Bowl não seria o show do Bad Bunny no Super Bowl se os latinos não estivessem sendo atacados pelo ICE nos Estados Unidos. Uhum. Não é a mesma coisa. Tipo assim, o show pode ser performático, ele pode ter todas as bandeiras ali, mas as bandeiras só têm significado porque porque elas representam resistência. Elas representam a resistência a um ataque, que é uma coisa que a extrema-direita, o fascismo, eles têm... É a hora que o tiro sai pela culatra. Se você ataca um povo, você aumenta a chance desse povo se unir, mesmo que seja um povo que internamente tem as suas divisões, você aumenta a chance de que esse povo se una para combater o inimigo externo, porque você cria o inimigo externo. Quando você tem toda uma briga e um ataque a imigrantes, a pessoas que tentam sair de um lugar para poder buscar melhores condições de vida num outro país, na teoria mais desenvolvido, e você ataca essa população com a ajuda da internet, porque essas pessoas se conversam de uma forma muito mais rápida, você potencializa um movimento de resistência contrário a essa força, a esse ataque contra essa migração. Então, hoje, eu acho que um grande impulsionador desse reconhecimento de que somos um povo só, de que, na verdade, somos irmãos e fazemos parte disso, acaba sendo uma consequência do ataque de políticas ultraconservadoras do hemisfério norte contra a imigração. E não só do hemisfério norte, digamos de passagem. A gente tem muito papo de imigração aqui mesmo na América Latina, em governos, em partidos e movimentos de direita contra imigrantes, principalmente, sei lá, venezuelanos, porque tem uma migração muito forte de gente saindo da Venezuela. Sim. Então, essa pauta ela vem sendo apropriada também por partidos e políticos de direita aqui na América Latina. Mas é isso, o ataque, a simbologia de um show do Bad Bunny, ele é diretamente proporcional ao nível de ataque que aquela população está sofrendo nos Estados Unidos. E aí isso fortalece, né? Fortalece você se reconhecer, fortalece você se unir, fortalece você levantar uma bandeira contra de resistência. Eu acho que isso faz muito sentido e é muito bonito também de ver, porque no final das contas a gente precisa se reconhecer pra gente entender que, cara, a gente não é cidadão de segunda classe e pau no cu desses filha da puta, entendeu? Eu acho que uma coisa que vai muito ao encontro disso que você tá falando, Gui, é uma sensação até um pouco millennial, assim. Eu lembro que na infância existia muito um endeusamento do que é norte-americano, o endeusamento do que é europeu e do que é externo, uma importação de coisas culturais e até, assim, produtos que fossem dos Estados Unidos, da Europa, como se fossem muito melhores, como se as coisas que fizessem referência aos Estados Unidos fossem muito melhores. Eu lembro de pessoas na infância, quando eu era jovem, de só consumirem coisas norte-americanas, músicas norte-americanas, bandas norte-americanas, como se a cultura brasileira não fosse boa o suficiente, esse síndrome de vira-lata, etc, etc. Só que o que é legal, e isso me deixa muito feliz nesse momento, é que por todas essas razões que você falou, que são razões muito importantes e muito emblemáticas, e também pelo fato de ter acontecido uma diáspora latino-americana. A gente vê pessoas latinas muito nos Estados Unidos, uma comunidade gigantesca de latinos nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo. Então essa diáspora latino-americana que acaba levando a cultura da América Latina para esses outros lugares e fazendo núcleos de pessoas que são de fora daqueles lugares, então não são americanas, originalmente americanas, ou que tem uma tradição que não é americana, e que faz muito sentido delas precisarem se unir contra esse... É quase uma coisa higienizadora, né, que se prega, assim, sim, da cultura branca, e que os latinos acabam tendo que ter essa resistência. E também
a cultura latina, né, desses países latinos, do próprio Brasil, é uma cultura de força, né? É uma cultura de resistência, porque, poxa, a gente sabe qual que é o preço da gente morar num país que não teve um desenvolvimento industrial como os Estados Unidos e os países europeus. A gente colhe frutos disso até hoje. A gente colhe frutos até hoje de uma sociedade que se cala e uma sociedade que fecha os olhos para coisas terríveis que aconteceram historicamente, como, por exemplo, a escravidão, né? E que foi tratada muitas vezes pela sociedade de forma, vamos jogar esse pessoal ali no morro e fingir que nada está acontecendo, sabe? Então a gente tem essa complexidade social, essa complexidade cultural que acaba, né, eclodindo em música, acaba eclodindo em força. Então hoje o nosso cinema está sendo muito aclamado, e você olha O Agente Secreto, e você olha, né, o filme da Fernanda Torres, do ano passado, Ainda Estou Aqui, são essencialmente narrativas sobre coisas regionais que aconteceram, opressões que aconteceram e que estão sendo narradas agora. Porque essa narrativa da América Latina, diferentemente dessa época da infância, que era uma coisa extremamente marginalizada e periférica, está se tornando também algo mainstream. Não sei se mainstream seria a palavra correta, né? Então, assim, esse artigo do The Economist, ele foi até comentado pelo The Times Brasil, que é um portal que é licenciado da CNBC e que fala sobre questões de negócios, falando que não se trata de um momento isolado, mas de uma transformação estrutural. Dados de tendências da WGSN e análises recentes da revista The Economist apontam para uma mesma direção. A América Latina deixou de ser periférica na indústria cultural e passou a moldar a estética, os ritmos e as narrativas do entretenimento mundial. Então hoje a gente vê o que a gente concebe como Brazilian Core, né? Que é essa tendência de moda, de comportamento que celebra a identidade brasileira, as cores, o verde, amarelo e azul. É Shawn Mendes vindo passar carnaval em Salvador e ficando na casa da Ivete Sangalo. Sabe? Então, assim, é uma coisa que, assim, sinceramente, eu pessoalmente estou muito feliz e eu espero que aconteça cada vez mais e que a nossa cultura esteja presente cada vez mais junto com as outras, porque eu não acho que é uma coisa de sobreposição de cultura. Eu acho que é uma questão de ter culturas vivendo e sendo reverenciadas e valorizadas da mesma forma, e não uma hegemonia cultural que a gente sempre viu americana e que a gente tinha que engolir isso, e que hoje não. A gente está aqui também, a gente está produzindo coisa muito boa e a gente tem gente muito boa aqui dentro também. Desabafei também. Cara, vocês são incríveis. Eu acho que eu chamaria de uma recomposição cultural, assim, quase como se fosse um vitral, um mural feito de vários pedacinhos coloridos, de muitas coisas que se complementam no fim das contas e que representam, tem uma grande representatividade, assim. Então é isso, esse momento está chegou, e vamos aproveitar. Oba, vamos! Olha, para um programa que a gente se propõe a falar muita coisa nonsense, eu acho que a gente falou um monte de coisa legal hoje. A gente desabafou um pouco também, sabe, gente? Porque assim, eu não aguento esse negócio de síndrome de vira-lata. Gente, pelo amor de Deus, olha esse país, olha tudo que a gente tem e tudo que a gente tem que lutar diariamente para ser brasileiro, o preço de ser brasileiro, para o bem e para o mal, sabe? Então vamos ter um pouco de reverenciar um pouco isso também, né? Tirar o chapéu para isso. É que eu acho que às vezes a gente não se toca de que, quer dizer, talvez o viralatismo, não só o viralatismo, mas ele é uma, cara, é um grande acerto de uma política dos Estados Unidos de comercialização da própria cultura. O maior produto vendido pelos Estados Unidos na história não é concreto, é a própria cultura. Eles fizeram questão de levar e disseminar e propagar e vender a cultura deles para o mundo inteiro. A força disso, a facilidade disso é você ter o poder econômico que eles sempre tiveram e a incidência no mundo que eles sempre tiveram. Só que a internet dá uma quebrada nisso, né? Dá uma quebrada, porque você já não precisa consumir as coisas deles mais. Você começa a ter acesso à novela coreana, entendeu? Você começa a ter acesso a um filme do Egito, um filme feito, cara, na Arábia Saudita. Você começa a ter, cara, documentários feitos na África do Sul, no Congo, tá ligado? E aí você tem acesso a isso, um acesso que não vinha antes. Porque o que vinha para você antes era só o que tinha dinheiro suficiente para ser levado e distribuído e comercializado em outros países, que era basicamente coisas norte-americanas. Então, assim, a gente tem a possibilidade de combater esse viralatismo meio que de uma forma até meio fluida, assim.
É só consumir outras coisas, entendeu? E aí você entende Ó. que, cara, tá todo mundo faz coisa muito legal e vale a pena. Ô, Gli, eu sei que a gente tá meio estourado A gente- no tempo, A mas direção já mandou a gente encerrar. só um comentário aqui, gente, eu acho fantástico o descobrimento daquela influencer literária, Courtney Henning Novak, que ela fez uma... É a que fala de Machado de Assis? ela fez vou fazer um desafio aqui de ler livros de todos os países, né? E pelo abecedário. Quando ela chegou no Brasil, ela abriu um projeto à parte que chama Brasil Side Quest. Que assim, ela ficou totalmente assombrada com a literatura brasileira e leu Machado, leu Clarice, leu muita coisa. E aí ela foi para novelas. E aí ela assistiu Avenida Brasil, aí ela assistiu a novela... Como é aquela novela da Nazaré? Senhora do Destino. Ela está em Chocolate com Pimenta e ela faz vários da vídeos comentando essa cultura, que é uma cultura mais, né, tipo assim, de novela. Hoje em dia a novela perdeu um pouco de espaço, assim, né, do que era antigamente, que era uma coisa central na nossa cultura. Mas, gente, essa gringa, ela se diverte, ela posta um monte de coisa e, por consequência, ela foi inundada de fã brasileiro, né? Porque se tem uma coisa que brasileiro sabe, é movimentar a internet, é fazer meme e é impulsionar coisas na internet. Então, acho que isso a gente tem um mérito. A gente é bom de internet, vamos combinar. A gente é bom de internet. E aí, amores, acho que a gente encerra, porque a direção mandou a gente cortar aqui, já ficou longo demais. Nossa. Sim, acho que temos. Eu gostei bastante do que a gente conversou hoje, muito inspirador, né? Não, e é um assunto em continuidade, né? Isso com certeza vai voltar em outros tópicos. Vai voltar, Gente, com certeza. Para vocês que nos ouvem, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho aí, obrigado de novo pela audiência no primeiro episódio. Espero, se você está chegando agora, ouça o primeiro episódio também, não custa nada, vai lá. Segue o nosso canal também. Segue. Uhum. Nosso programa é feito de maneira totalmente artesanal e orgânica, nenhum animal foi ameaçado ou machucado na produção desse episódio. Consumam como e quando quiserem, quantas vezes quiserem, e um beijo. E ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Um beijo, amores, até o próximo. Beijo. Não, PS. Um agradecimento aqui para o nosso editor, o Dani, que é responsável pela edição do nosso episódio. É importante a gente dar os créditos aqui para ele. O Dani tá na nossa trajetória aí, né? Ajudando a gente a conceber. Então, Daniel Pivaro na edição aqui. Um beijo, Dani. Beijo, gente. Até a próxima.